Deixem falar duas situações importantes. A pastora Fátima falou aqui sobre o próximo fim de semana. Eu não sou brasileiro, mas moro 43 anos nesse país. Eu venho de outra cultura e eu vejo como o Brasil ele é afetado, como ele é prejudicado, como até ele é destruído por aquilo que vai acontecer próxima semana. As sequelas, as consequências do carnaval são terríveis. Há uns 3 anos atrás, lá no Parque Portugal, nós trabalhamos lá, somos pastores da nossa comunidade no Parque Portugal. Há 3 anos atrás, no carnaval, depois da Covid, tá? Esses são dados do posto de saúde do Parque Portugal. 2 meses depois, tinha 30 meninas grávidas, inclusive meninas de 13, 14, 15 anos. Eu lembro que nós tivemos que fazer mutirão lá durante o ano para montar kits de roupinha para dar. E nós arrecadamos mais ou menos uns 20, 25 kits. Todos foram doados lá no Parque Portugal para aquelas moças, meninas com crianças no colo. Essas crianças hoje estão com 2, 3 anos de idade, vivendo uma situação sem família, sem pai presente. São as consequências, são os resultados. Quando a gente sabe que os nossos jovens estão indo para um acampamento, quando a gente sabe de que no Brasil está se mobilizando as igrejas para que os nossos jovens possam ir para um acampamento, para um retiro, não podemos ficar simplesmente dizendo, que legal. Não. Quando você sabe de que mais de 40 jovens da nossa igreja estão indo para um retiro, e não está indo para a folia, não está indo para a rua, não está indo para outro lugar, mas está indo para um retiro, para ouvir a palavra de Deus, eu só posso dizer, aleluia, glória a Deus por isso. E isso que nós precisamos valorizar. É isso que nós precisamos enxergar. É isso. Semana passada, um ministério no Brasil todo fez um grande trabalho chamado Dizem. 5 estádios foram lotados. 5 estádios lotados, principalmente juventude, glorificando a Deus. Nenhum meio de comunicação no Brasil falou sobre isso. Você não viu isso em nenhum lugar, na televisão, nem nos jornais, nem na internet, nos meios de comunicação. Anunciaram, falaram, compartilharam sobre esses grandes eventos. A batalha está aí. E eu e você somos parte dessa batalha. Eu e você somos guerreiros de Deus. E se nós pensamos em avançar, então nós precisamos, nos consagrar e dobrar o joelho e orar. E agora cabe a nós, esta semana, orar pelos nossos jovens. Orar pelos nossos jovens. Eu sou um dos palestrantes. Tiago me chamou alguns tempos atrás e falou assim, nós queremos que você fale. E eu comecei a falar com Deus sobre isso. E há um mês atrás, no meio da madrugada, eu acordei com a mensagem que Deus me deu para esse momento. E a frase da mensagem é a seguinte: nós somos um povo estranho em terra pecadora. Nós somos um povo estranho em terras pecadoras. Eu preciso entender, você precisa entender, nossos jovens precisam entender que nós não somos de aqui. Nós não somos dessa terra. Nosso rei não está aqui. Nosso reino é outro lugar. Nosso destino é outro. Somos um povo estranho.
E eu diria que para o mundo nós somos desprezíveis, porque nós somos contrários a tudo que o mundo faz. E nós somos considerados desprezíveis. Nós somos um povo estranho, em terra pecadora. O que nós estamos fazendo? Como nos estamos identificando? Amém? Vamos orar? Mais ainda esta semana pelos nossos jovens, ok? Outra palavra que queria dar. Nós precisamos conhecer mais e mais a palavra de Deus. Cada dia mais a nossa igreja, o nosso povo, e estou falando não só da Cristo Vive, de todas as igrejas, estão se afastando da palavra. Deus fala através de duas formas. Deus fala através da revelação e Deus fala através da palavra, que também é revelação. Deus fala através da revelação no púlpito. Deus fala através da revelação, através de profecias. Deus fala através da revelação, através de um conselho de alguém. Deus fala através disso. E Deus fala também através da palavra. Na revelação, seja no púlpito, seja o profeta, seja a pessoa que vem falar contigo, Deus vai falar através de um homem para você. Tem um homem no meio, que às vezes é falho, às vezes a gente falha, como pregador, como pastor. E eu preciso que essa palavra que está sendo recebida, ela precisa ser confirmada. E como eu posso confirmar essa palavra? Através do estudo da Bíblia, da palavra de Deus. Tem muita gente que está recebendo revelações, ouvindo coisas, e não está comprovando, não está confirmando na palavra. Enquanto mais ignorantes sejamos da palavra, nós podemos ser mais induzidos, talvez, para situações erradas. Eu conversei com um casal ontem, que é de uma igreja, outra denominação, que não ensina a palavra, que não ensina nada da palavra, é só revelação. E eles vieram para mim chorando, eu falei assim, eu preciso conhecer mais a Deus, eu necessito conhecer mais do Senhor, para minha casa, para minha vida, para minha família. E nós acertamos que toda semana nós vamos sentar e abrir a Bíblia e começar a ensinar a palavra para eles. Sede da palavra. Porque na igreja deles não tem isso. Por que estou dizendo isso? Porque aqui nós temos. Aqui nós temos o ITA. Aqui temos a escola bíblica dominical. Aqui temos ministérios que ensinam a palavra de Deus. E você está sendo oferecido para vocês estudar a palavra de Deus. O ITA está sendo oferecido para todas as igrejas da cidade. Pastores estão interessados em conhecer, pastores da cidade estão interessados em conhecer o ITA. Ele já está mandando seus membros para fazerem parte do ITA, como se inscrevendo como alunos do ITA. Pessoas de outras igrejas. O presidente da UMEV falou para mim esta semana, coloca a propaganda do ITA para que as igrejas saibam, para que as igrejas tenham um apoio, uma referência. Você está aqui, você faz parte da Cristo Vive, e o ITA está sendo oferecido para você. Pergunte para as pessoas que estão estudando no ITA já, ou que já estudaram, com certeza vão te dizer, foi muito bom, foi ótimo. Foi bom, foi maravilhoso. Temos dia 21, início da escola bíblica dominical. As revistas estão lá fora, eu dei uma olhada lá, as revistas estão lá fora. Vai se estudar sobre Trindade, é isso? Trindade. Você sabe explicar o que é Trindade? Você sabe entender o que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Se você não sabe,
e você se diz cristão, evangélico, algo está errado. É o básico, é o mínimo que nós precisamos saber para defender a nossa fé. É o mínimo. A gente sabe tantas coisas. Alguns que torcem pelos times sabem a cor da camisa, sabem o jogo que vai ter, sabem a escala dos jogadores, sabem o nome do técnico, sabem o hino do time, sabem tudo isso. O seriado que você assiste, você sabe os artistas, você sabe tudo o que está acontecendo, o que vai passar, tudo você sabe. Agora, daquilo que pertence à tua identidade como cristão, a tua fé, você sabe? Você sabe se defender? Você sabe dizer? E por isso que é fundamental para nós. Eu quero te convidar, participa do IT. Se inscreve. Participa da escola bíblica dominical. Parece que a gente tem que rogar. E a gente não deveria rogar. Você deveria ter sede da palavra. Então, o ITA, está lá as informações. Escola Bíblica Dominical, dia 21, 8h30 da manhã. 22? Dia 22, desculpa. Domingo, dia 22, 8h30 da manhã. Até vai ter café e pãozinho para você antes. Então não precisa levantar, fazer o café da manhã na tua casa, não. Vem tomar o café da manhã aqui primeiro. E depois participa da Escola Bíblica Dominical. Certo? Amém? Amém? Ok. Por favor, abre a tua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Terceiro capítulo de Atos. Mais do que uma mensagem hoje de manhã, eu gostaria de trazer uma orientação. E talvez uma correção do nosso agir como cristãos. Correção no sentido de que parece-me que eu tenho percebido, e eu tenho percebido isso não só agora, mas nesses anos de pastoreio, que nós temos um pouco desviado alguns conceitos e algumas, digamos assim, posicionamento como cristãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso hoje de manhã. Atos capítulo 3, primeiro versículo, trata de dois homens de Deus, já cheios do Espírito Santo de Deus, que eles vão participar ou vai acontecer algo com eles, ou eles vão manifestar algo para outra pessoa. Vamos lá? Me acompanhem na leitura, eu vou fazer aqui no capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando eu falo todos os dias, presta atenção, porque mais para frente eles falam sobre isso. Aquele homem tinha mais de 40 anos. Então, provavelmente, no mínimo, há mais de 20 anos, vamos pensar que ele foi colocado lá aos 20 anos, no mínimo durante 20 anos, aquele homem ficava naquela porta pedindo esmola, ok? Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ela: olha para mim. Volta a falar: olha para mim. E por favor, olhe para a pessoa que está pedindo para você olhar para ela. Ok. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho
prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Anda! Amém? Está ainda fraco. Precisa café. Tem café lá fora, se quiser. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconhecendo-o como o mesmo que se sentava, pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Uma certa reflexão. Há mais de 20 anos, aquele homem era colocado naquela porta formosa, a principal porta do templo, para pedir esmola. Ele não poderia entrar no templo. Ele é um aleijado. Na cultura judaica, na religião judaica, um aleijado não pode entrar no templo. É uma questão de, digamos, impureza, imperfeição. Ele não poderia entrar. Ele nunca entrou no templo. Há mais de 40 anos paralítico, há mais de 40 anos, né, com essa enfermidade, com essa dificuldade, aquele homem ficava só na porta do lado de fora e ele não poderia entrar dentro do templo, e na porta formosa. Presta atenção na minha reflexão agora. Jesus entrou naquele templo mais de 20 vezes. Se nós pensamos de que Jesus começou a entrar no templo aos 12 anos de idade, está narrado lá em Lucas, é a primeira vez que Jesus está entrando no templo com 12 anos. Então, provavelmente, já naquele momento, Jesus já conheceu aquele paralítico, porque é a principal porta. Como judeu, Jesus tinha a obrigação e a prática de, uma vez por ano, ir em Jerusalém para adorar o Senhor dentro do templo. Então, durante todo o resto do tempo, dos 12 anos até os 33 anos, ou seja, 21 anos, ele foi e entrou naquele templo por aquela porta. Se nós pensamos nos 3 anos de ministério, Jesus foi mais ou menos umas 3 ou 4 vezes para Jerusalém. E nas vezes que ele foi, todas as vezes ele entrou no templo. Se nós pensamos na última semana de Jesus em Jerusalém, desde a entrada triunfar em Jerusalém até a sua prisão e crucificação, ele passou todos os dias, os 5, 6 dias, passou no templo. Ora, a reflexão é o seguinte, ou a pergunta é o seguinte: se Jesus foi e entrou naquele lugar várias vezes no decorrer da sua vida, no seu ministério, naquela última semana, e Jesus fez grandes milagres nos 3 anos de ministério, por que Jesus não curou aquele homem? Não podemos dizer, jamais podemos dizer, não, mas Jesus não encontrou-se com ele. Encontrou-se. Aquele homem estava todos os dias naquele mesmo lugar. Por que Jesus não curou aquele homem, sendo que Jesus tinha curado centenas e até talvez milhares de pessoas nos seus 3 anos de ministério? Porque às vezes Deus não faz um milagre na tua vida, porque talvez às vezes Deus não cura, porque talvez Ele está esperando que você seja o agente do milagre, o agente da cura. Nós estamos esperando sempre um fogo do céu, nós estamos esperando sempre um anjo do céu, nós estamos esperando algo sobrenatural, mas Deus talvez está dizendo, não, eu quero agir, eu quero fazer o sobrenatural, eu quero fazer algo poderoso, eu quero que aconteça um milagre, eu quero curar, eu quero libertar, mas eu quero usar você para isso. Eu quero usar você para fazer isso. Quantas pessoas já te pediram para você orar? Quantas pessoas você já viu que necessitava de uma oração? E você pensou assim, eu vou chamar o Rui, eu vou chamar
O Davinson, não, mas o Davinson quando ora as pessoas morrem, então melhor não. Eu vou chamar, sei lá, o Charles, vou chamar outra pessoa. Não! Se a pessoa está precisando de uma oração, se a pessoa está precisando do sobrenatural nesse momento, e quem está nesse momento é você lá, então Deus talvez está querendo te usar poderosamente. Mas está faltando algo. Está faltando algo. Estes dias me chamaram para ir para o hospital. E fui lá, para orar por uma pessoa. Cheguei lá, aquele homem está muito mal. E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Dentro de mim, falei assim, Senhor, leva. Leva. Já aceitou Jesus, já conheceu Jesus, já se arrependeu, está mal, não consegue se mexer, só mexe os olhos e olha lá. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Falei com ele, ele está entendendo, pelo que os médicos e enfermeiras me falaram. Falei assim, você já falou com Deus, você já conversou com o Senhor, conversa com o Senhor, deixa Deus agir na tua vida. E eu por dentro dizendo assim, Senhor, leva, leva. É o tempo, já idoso, já cansado. Os médicos disseram que não há mais. Melhora e nas próximas semanas realmente ele vai falecer. Só que está sofrendo demais. O corpo está doendo, atrofiado. Quando eu saí do quarto, a enfermeira chegou em mim e falou assim, você é pastor? Sou. Tem uma pessoa lá que precisa de uma oração. Falei, lá vou eu. O que aconteceu? Não, é uma mulher que está com o útero solto. Está grávida de 5 meses. Está com risco de perder a criança. Cheguei lá, estava o casal. O que está acontecendo? Estou com risco de perder a criança. Vitória, o nome da criança. Vamos orar para que Deus proteja, que cuide, que se mantenha dentro do útero. Há poucos minutos eu estava orando por alguém partir. Agora estava orando por alguém ficar e nascer em perfeição. Saí daquele lugar, orei por ela, nos oramos, nós choramos juntos. Saí daquele lugar, entrei no carro e falei assim, obrigado, Senhor. Porque nas duas situações tão opostas, o Senhor me usou. Eu acredito que o Senhor me usou. E que o Senhor opere maravilhas nas duas vidas. Já sentiu Deus te usar poderosamente? Já sentiu Deus agir através de você coisas sobrenaturais? Não, pastor. É tempo de começar. Mas vamos para o texto. Eu falei para vocês que eu queria fazer mais uma hora, meditação, uma orientação e até uma correção. Deixa eu te perguntar uma coisa, por que você está aqui hoje? Porque a gente vem todo domingo na igreja. A gente percebe que nas próprias orações que tem nos púlpitos, e nos púlpitos está tendo isso, assim, Senhor, que neste lugar nós possamos ser cheios da Tua glória. Que neste lugar o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre nós. Que nós possamos sair cheios daqui da Tua presença. Você já ouviu isso? Todos nós ouvimos. E nós falamos. Devo confessar que eu também falo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa fundamental. Nós não podemos vir ao templo para sermos cheios da glória do Senhor. Nós estamos vindo para o templo já cheios da glória do Senhor lá fora. O que nós temos que entender é que nós precisamos já chegar cheios para adorar o Senhor. E não vazios para sermos cheios aqui. O vaso não pode ser cheio nesse lugar só. O vaso tem que ser cheio de manhã, no meio do dia e ao anoitecer. Porque o vaso, estou falando direitinho o vaso ou não? Está tudo certo, né? Meu filho, por incrível que pareça, não. Meu filho vai fazer uma entrevista agora, meu filho vai morar em São Paulo e vai morar numa república da Dunamis. E fiz uma entrevista para ele, e aí o rapaz falou assim, escuta, tudo bem, legal, por que esse sotaque? Ele deu risada que meu pai é chileno, né? Fala enrolado. Falei, mas você não é? Não, mas peguei.
Não tem nada a ver com a mensagem, mas eu me lembrei disso. Geralmente nós pensamos isso, nós pensamos de que temos que chegar nesse lugar para sermos cheios, para que o vaso se enche. E não é assim, meus queridos. Não é desse jeito. Nós temos que ser cheios lá fora. Esses dois homens, Pedro e João, não estavam dentro do templo, eles estavam chegando no templo. E chegando no templo, cheios do Espírito Santo de Deus, fazem a cura aonde? Dentro do templo ou fora do templo? Fora. É lá fora que eles olharam para aquele paralítico e disseram para ele: olha para nós, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que nós temos, te damos. O que eu tenho? Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade que Jesus me deu. Eu tenho a graça que Jesus me deu. Eu tenho a unção que Jesus me deu. Estou cheia dela. E eu quero te compartilhar. Eu quero te entregar algo que Deus me deu. Eu não posso ficar só guardada para mim. Eu preciso te dar. Não tenho prata, não tenho ouro. Não, isso não vale nada. O que importa é Jesus. E em nome de Jesus, você vai se levantar e você vai andar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga novamente: olha para mim. Não tenho prata, não tenho ouro. Isso é verdade, não é verdade? A coisa está difícil, não é? Mas você tem algo maravilhoso e poderoso, que é Jesus. Amém? Mas pastor, como eu faço para ser isso? Bom, eu vou te dar umas dicas. Primeira coisa, o que você faz logo de manhã quando acorda? Não vou falar dos primeiros 15 minutos, nem dos 5 primeiros minutos, nem no primeiro minuto. Eu quero saber o que você faz na tua mente nos primeiros 10, 15 segundos. Para quem são dirigidos os teus pensamentos, ou para quem são dirigidas as tuas palavras? Para quem? Se é para os problemas, para as dificuldades, pensando talvez no trabalho, no chefe, pensando no gerente do banco, pensando em tantas outras coisas, eu quero te dizer o seguinte: Salmo número 63, versículo 1. Salmo número 63, versículo 1. Uma pessoa para estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, Jesus na veia, vamos dizer assim, sabe o que acontece? A primeira coisa que deve acontecer é que o primeiro pensamento, a primeira palavra, a primeira atitude é buscar a presença de Deus. Se você começar a buscar a presença de Deus como a primeira atitude, o primeiro gesto, o primeiro pensamento de manhã, todos os dias, eu vou te dizer, o dia vai ser diferente. Salmo 63, 1. Oh Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. Já falei aqui, eu falo sempre, nós tínhamos um ministério de culto da madrugada, às 5 horas da manhã, quinta-feira aqui, culto da alvorada, né? 5 horas da manhã, durante uns 3 ou 4 anos eu participei desse culto, teve mais de 10 anos, Santo, a Maria Luísa, a Meire, né? A mãe dela, o Gabriel, estavam sempre aqui, eram os fixos, e durante 3 ou 4 anos eu participei. Para eu chegar às 5 horas da manhã, eu tinha que levantar às 4h15. Gente, eu já chorei para levantar às 4h15. Eu chorava às vezes, no inverno, no frio, eu sentava na cama, eu chorei, devo confessar. E aquela mulher sábia que estava ao meu lado dizia: levanta, você tem responsabilidade, vai lá. E virava e dormia. E eu levantava e eu vinha, não faltava. Às vezes de madrugada, toda vez de noite, garoando, o calor, a gente estava aqui, os santos, sabe disso, a Maria, a Luísa, a Marisa, a Meire, todos estavam aqui. Às vezes tínhamos 15, às vezes tínhamos 20, às vezes só tínhamos 6 ou 7. Eu vou te dizer o seguinte: nesses anos todos, as quintas-feiras eram sobrenaturais, não por aquela hora só, o dia inteiro era diferente. O dia inteiro era diferente. Por quê? Porque os primeiros momentos eram dedicados para quem? Para o Senhor.
Quais os primeiros momentos do dia você dedica para quê? Eu tive de férias, viajei, ficamos alguns dias no interior, depois ficamos na praia, 5 dias na praia, 5 dias chovendo. Uma alegria tremenda. Minha esposa maravilhada, né? Voltou do mesmo jeito que foi, pele branca. Último dia, e olha lá, estávamos lá. Parênteses, outro dia estava na Decathlon, sentado lá, minha esposa estava fazendo algumas compras para a praia, né? E aí aparece esse homem lá. Oi, pastor, o que está fazendo aqui? Falei assim, não, estou acompanhando eles comprando coisas. Tá bom, está indo para onde? Estou indo para a praia. E você? Estou indo acampar. Beleza. Estava lá na praia. Teve um dia que teve sol, o último dia. Sentei lá, olhei para do lado. Quem estava lá? Falei, está me seguindo? Está me aprontando? O que está acontecendo? A gente não pode nem fazer nada escondido. Ainda bem que não estava fazendo nada errado. Eu estava do lado meu, do meu lado. Parênteses. Estávamos na praia. Certo dia, isso não é com arrogância, tá? 4 horas da manhã, uma voz me acorda. Acorda, quero falar contigo. Falei, não é a primeira vez, não é a segunda vez. Falei, Senhor, estou de férias. Está chovendo. Está gostoso aqui. Levanta, quero falar contigo. Ah, Senhor, não sou Samuel. Sou Davinson. O Senhor sabe que eu preciso descansar. Levanta. Tá bom, Senhor, vamos fazer o seguinte. Se o Senhor colocar um pássaro para cantar, eu levanto e sei que o Senhor é. Não passou 10 segundos. E aquele abençoado pássaro começou a cantar. Falei, tá bom, levantei. Fui para a sala, os quartos ficavam em cima, era um chalé, desci, abri a Bíblia, coloquei louvores. De repente comecei a sentir um derramar de Deus, comecei a chorar, comecei a pedir perdão, comecei a ouvir a voz de Deus. Daí a pouco comecei a ler a Bíblia, começaram a ouvir palavras, e eu comecei a notar, e eu comecei a sentir algo diferente. Chegou ao ponto de que já passou às 5, às 6, às 8 horas da manhã, fui lá fazer um café, fui em cima, falei, Carol, levanta, o café está pronto. Café pronto, coisa nenhuma, eu quero dormir. Falei, tá bom, pode ficar aí. Aí eu fiz um vídeo, não sei se alguém viu esse vídeo, eu sentado lá fora, chovendo, e falando da presença de Deus. Minha esposa falou assim, lá vai o crente falando essas coisas, eu quero praia, não quero chuva. Mas como foi bom. Se você me perguntar, e aí, a praia foi maravilhosa? Foi, eu tive um encontro com Deus precioso. É bom de manhã que tua primeira atitude, primeira busca, primeiro encontro seja o Senhor. Quem começa o dia buscando o Senhor, jamais vai entrar nas horas seguintes vazio. John Wesley, um grande líder de avivamento britânico, perguntaram certa vez para ele, como você consegue pregar com tanto fogo espiritual? E a resposta dele fala assim, eu me ponho em chamas diante de Deus, e o povo vem para me ver queimar. Certo pregador disse o seguinte, quem começa o dia aos pés do Senhor, não termina o dia de joelho diante dos problemas. Quem começa o dia aos pés do Senhor, não termina o dia de joelhos diante dos problemas. Quantas vezes você tem se ajoelhado, não para buscar o Senhor, mas ajoelhado, derrotado, cansado, desanimado, desesperado, durante o dia ou talvez à noite, porque talvez você não buscou de manhã ao Senhor. Mas não é só de manhã.
Precisamos buscar o Senhor no meio do dia. Precisamos buscar o Senhor no meio do dia. Precisamos encontrar Ele, buscar Ele no meio da batalha. Porque durante o dia nós temos que matar os leões, não é verdade? Durante o dia nós temos que lutar, não é verdade? Durante o dia nós temos que confrontar. Durante o dia nós temos que trabalhar, suar. Então, que tal no meio do dia, no meio da batalha, buscar o Senhor? Mas as distrações, os problemas, a correria não nos permitem. Olha o que fala Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Durante o dia não é fácil, meus queridos. Durante o dia é esgotante. Durante o dia é estressante. Durante o dia a ansiedade nos atinge. É por isso que durante o dia, no meio do dia, o melhor é buscar o Senhor. Tem gente que no meio do dia fala assim: eu preciso continuar, eu preciso me renovar, eu preciso um cafezinho. Eu preciso um cafezinho. Outros querem uma Coca-Cola gelada. Eu não consigo passar o dia sem comer arroz e feijão. Nós colocamos as coisas da carne, sendo que a nossa necessidade maior é espiritual. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a inclinação da carne. Eu te vou dizer o seguinte: se você, no meio do dia, naquela luta, naquela batalha, naquele desespero, naquela angústia, naquela confusão, você sentar e poder buscar o Senhor por alguns momentos, as tuas forças serão renovadas. George Miller, um grande homem de Deus, ele praticamente cuidou de mais de 10.000 órfãos durante todo o seu ministério. E ele conta, numa das suas narrações, ele conta que um dia, naquele orfanato, não tinha nada para comer, nem para ele, nem para as crianças. Nada. Tinha acabado tudo. E esse homem decidiu, no seu ministério, jamais pedir dinheiro a ninguém. Ele decidiu confiar no Senhor. E ele conta de que naquele dia que não tinha um pão, não tinha nada, ele pegou todas essas crianças e falou assim: vamos agradecer a Deus pelo alimento. Eu e você diríamos: que alimento? Pois bem, ele sentou, ajoelhou com as crianças depois e falou assim: obrigado, Pai, pelo alimento diário que o Senhor nos concede. A história diz que enquanto eles estavam orando, bateu a porta. E diz que o padeiro da cidade estava na porta e falou assim: eu senti de Deus te trazer uma fornada de pão. Logo em seguida, o leiteiro que passava por aí quebrou a carroça dele. E não havia como ele transportar o leite para onde ele estava levando. Então chegou também junto e falou assim: pastor, é o seguinte, quebrou minha carroça, tem que consertar, eu preciso descarregar para levar a carroça, então fica aí com o leite para vocês. Quantas vezes você não teve nada e depois, logo em seguida, Deus te deu tudo? Pastor Rui sempre conta de uma batata com carne, lembra? Que ele queria comer uma costela, me parece, uma costela com mandioca, batata. E daí a pouco chegou. Eu poderia dizer isso para vocês. Eu poderia dizer o quanto Deus me supriu. E eu tenho certeza que aqui tem testemunhos tremendos de pessoas que não tinham nada e logo em seguida Deus deu tudo. Então, meu querido, está cheio
da glória de Deus, não pode acontecer no templo, porque o que acontece aqui, e aqui é bom, e é ótimo, é maravilhoso, não estou questionando estar aqui, como é bom vir na casa do Senhor. Eu me alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É maravilhoso estar aqui, mas o que você recebe aqui, amanhã já vai apagar. Se eu te encontrar na terça-feira e te perguntar, gostou da mensagem? Você vai me dizer, pastor, que maravilhosa mensagem. O que eu falei? Pastor, eu esqueci. Vamos ser honestos. Então, o que vai te encher, o que ainda vai manter a glória do Senhor na tua vida, toda semana, é buscar o Deus de manhã e buscar a Deus no meio do dia. Busca o Senhor durante o dia. Certo pregador diz que quem anda cheio do Espírito não foge da batalha, atravessa a batalha com Deus. Nós temos uma batalha esta semana, e eu quero atravessar essa batalha com o Senhor. Eu quero atravessar essa batalha com o Senhor. Pedro e João, chegando naquela porta, eles cruzaram toda a cidade. As coisas não estavam bem na cidade. Havia comentários, havia críticas, havia ameaças. Pedro e João estavam indo até aquela porta, vendo toda a tragédia da cidade, a idolatria, a corrupção, a maldade. Eles estavam andando no meio da cidade, ou eles se deixavam contaminar por esse ambiente, ou eles mantinham acesso ao fogo dentro deles. Eles decidiram manter o fogo aceso dentro deles. E é por isso que quando chegaram naquele paralítico, falaram para ele, no nome de Jesus, levanta. Mantenha o fogo aceso dentro de você. Para quando encontrar uma situação, uma batalha, uma dificuldade, você possa dizer, o que eu tenho, eu posso te dar. E anoitecer? O que a gente faz no anoitecer? Salmo número 4, versículo 8. Depois de um dia vivido na presença de Deus, o descanso se torna adoração silenciosa. Acho que já falei outro dia aqui. Sabe quantas farmácias nós temos na cidade? 63 farmácias. Eram 62, abriu uma aqui na Vila Santana este mês. 63 farmácias. Temos aproximadamente umas 70 igrejas evangélicas na cidade. Está batendo. Alguém trabalha em farmácia aqui? Ou já trabalhou? Não? Ninguém? Você? Quais são os remédios que mais vende? E para dormir? Farmacêutica, está aqui. Os remédios que mais se vendem, depressão, ansiedade e para dormir. Talvez tenha gente aqui que tem que tomar remédio para dormir. Não estou dizendo que seja errado. Eu, como às vezes trabalhando como pastor e até como terapeuta, a gente indica, olha, é bom você tomar um remedinho, é bom você se aquietar. É bom, não estou dizendo que seja errado. Mas às vezes não é necessário. Porque se a gente buscasse o Senhor de manhã, e a gente buscasse o Senhor no meio do dia, ao anoitecer, do mesmo jeito que aconteceu de manhã, que o primeiro pensamento era Deus, o último pensamento também seja o Senhor. E o último pensamento não é de angústia, não é de ansiedade, não é de preocupação, é de gratidão, porque o Senhor cuidou de mim. Salmo número 4, versículo 8. Salmo número 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar
em segurança. Sabe, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o grande pregador da Inglaterra, século XVIII, era depressivo e tinha problemas sérios de dores físicas. Só que ele tinha uma frase que ele repetia em várias mensagens, dizendo que aprendi a beijar a onda que me lança contra as rochas. Eu tentei pensar assim, aprendi a beijar a onda que me lança sobre as rochas. Eu não sei se você já foi na praia, pegou uma onda e a onda te levou sobre as rochas. É horrível. Mas ele falou assim que ele aprendeu que todas as noites, mesmo exausto pelo ministério, mesmo cheio de dores pelo corpo, mesmo talvez cheio de até ansiedade, conflitos nos seus pensamentos, ele aprendeu a descansar no Senhor. Então significa que esse homem, o príncipe dos pregadores, não é muito diferente da gente. A diferença é que ele descansava no Senhor. A diferença é que ele buscava o Senhor. A diferença é que ele acordava pensando no Senhor, no meio do dia falava com o Senhor, e ao anoitecer ele agradecia ao Senhor pela sua presença. Isso me faz lembrar de um pregador que falou assim: quem caminha o dia inteiro com Deus, pode descansar a noite inteira em paz. Quem caminha o dia inteiro com Deus, pode descansar a noite inteira em paz. Antes de entrar no templo, Pedro e João manifestam a graça, a misericórdia e o poder de Deus. O milagre não aconteceu no altar. O milagre não aconteceu dentro do templo. O milagre aconteceu no caminho. É no caminho, lá fora. A glória de Deus, eles não receberam no templo. Eles não estavam chegando vazios. Eles não estavam chegando carentes. Eles não estavam chegando necessitados. Eles já estavam tão cheios da glória de Deus que eles estavam indo para o templo para adorar o Senhor e agradecer a Deus. O milagre não aconteceu lá dentro. O milagre aconteceu fora. Talvez vocês queiram que o milagre aconteça aqui dentro. E Deus está dizendo, não, eu quero manifestar lá fora, porque quero que você seja testemunho do meu poder, da minha glória, da minha graça. Eu quero que você seja testemunha de Jesus Cristo na tua vida. Meu querido, Martim Lutero, o grande pai da reforma protestante, nós vamos fazer este ano algo diferente, nós vamos fazer um estudo, nós vamos estudar, nós vamos fazer um trabalho sobre a reforma protestante. A gente tem se esquecido disso. E a gente fala, quem estuda sobre a reforma, fala assim, não, aconteceu uma coisa grande, tremenda, ele se levantou contra a igreja católica, contra a doutrina errada, e ele fez um auê tremendo. Não. Ele começou de casa em casa. Ele começou de porta em porta. Ele começou na reunião com algumas poucas pessoas. A grande reforma começou aos poucos. Começou em células. Nós vamos começar as células. A grande reforma, a grande transformar de Deus não aconteceu no auê gigante. Aconteceu no dia a dia. O avivamento de Azusa não aconteceu fazendo propaganda na internet, na televisão, no jornal. Não tinha nada disso lá. O grande avivamento de Azusa, na rua Azusa, não aconteceu com som alto, convidando o mundo inteiro. Aconteceu com um pequeno grupo de pessoas.
orando, e Deus se manifestando, e trazendo aos poucos mais e mais e mais gente, de todo o mundo. No começo do século passado, 1906, as pessoas, para saberem do que estava acontecendo lá, demorou semanas. As pessoas saírem do outro lado do oceano para vir lá e ver o que estava acontecendo, demorou alguns meses. Foi aos poucos. Mas foi tão tremendo que até hoje nós somos frutos disso. O milagre daquele homem, daquele paralítico, foi um milagre. Mas hoje, 2000 anos depois, nós estamos falando desse milagre. De dois homens cheios da glória de Deus, transformando a vida de um homem, de uma maneira sobrenatural. Certo pregador falou o seguinte: quando estamos cheios de Deus, o milagre nos acompanha antes mesmo do culto começar. Quando estamos cheios de Deus, o milagre nos acompanha antes mesmo do culto começar. Semana passada, domingo, eu levei o pastor Rui para o aeroporto. Vou contar esse testemunho. Pastor, me dá licença, se chegar para vocês. Estávamos indo e o pastor é aquele que vocês conhecem, o pastor Rui não para. Então, durante todo o trajeto, eu dirigindo, ele falando com pessoas. Em certo momento, ele ligou para um homem que está pastoreando ele, lá de São Luís de Maranhão. Eu acho que ele está assistindo esse culto, porque ele assiste nossos cultos, esse rapaz. E ele estava lá em São Luís de Maranhão, e ele atendeu por videochamada, eu dirigindo, o pastor falando com ele, e aí ele apresentou o pai dele. Pastor, aqui está meu pai, junto estamos assistindo o culto com o Senhor. E esse pai, né, também é crente, evangélico, ele veio tudo encurvado. Aí o pastor olhou e falou assim: o que está acontecendo com essa coluna? Ah, está ruim, está doendo. Vamos orar. Nós estávamos na Bandeirantes, 110, 120 quilômetros por hora, na lei. Não estava fora da lei, na lei. Eu dirigindo, pastor orando, e o milagre acontecendo. O milagre não acontece aqui só. O milagre pode acontecer lá na rua. O milagre pode acontecer na tua casa. O milagre pode acontecer no teu trabalho. O milagre pode acontecer no hospital. O milagre pode acontecer por internet. Mas para isso acontecer, você tem que estar cheio da glória do Senhor. E eu acredito que Deus está querendo isso de você. É interessante que o templo continuou lá por mais 70 anos, até que ele foi destruído. Interessante que aquela porta não existe mais. Se você perguntar para o pastor Rui, ligar para ele, mandar uma mensagem: pastor, a porta da Formosa está lá. Ele falou: não, não tem. O único que restou foi só o muro. Não é o local, não é o momento, é a presença de Deus na tua vida e na minha vida. Foi a presença de Deus, a glória do Senhor derramada na vida de Pedro e João, pela manhã, durante o dia e a noite. Finalizando. Eu entendo de que o culto prepara o coração, mas a vida diária, é a vida diária que Deus vai usar para se revelar na tua vida. Certo pregador falou o seguinte: quem vive cheio da glória de Deus fora do templo, entra no templo apenas para adorar.
e sai dele para transformar o mundo. Meu desejo, minha orientação nesta manhã, meus queridos, é que se você veio aqui e você entrou para adorar o Senhor, daqui talvez 10 minutos, esse culto vai acabar e você vai sair para transformar o mundo, para transformar a tua casa, para transformar a tua família, para transformar o teu trabalho, para transformar aqueles que estão precisando tanto do Senhor e que Deus tem colocado na tua frente tantas e tantas vezes, e você não tem orado, e você não tem dito para elas: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Jesus, 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 olha para mim, eu tenho Jesus para te dar. Amém? Que amanhã de madrugada o Senhor você busque o Senhor, que no meio do dia você busque o Senhor, que ao anoitecer você busque o Senhor. Eu tenho postado nas minhas redes algumas mensagens curtas. Eu tenho feito questão de mandar sempre de noite uma. Eu tenho agora mandado ao meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, mais uma mensagem. Alguns de vocês recebem. Nós temos colocado até, inclusive, no Instagram da Cristo Vive. Por quê? Porque eu tenho pensado, espero que a pessoa que acorda de manhã para pegar o celular, porque a gente pega o celular de manhã, veja aquela mensagem de Deus. Eu espero que na hora que almoça, e geralmente você almoça com o celular do teu lado, talvez alguns não, graças a Deus, mas a grande maioria sim, você pegue e você veja aquela mensagem. Ou seja, nos alimentar mais e mais do Senhor. Buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto ainda é tempo. Abaixa a tua cabeça. Deus está olhando para esse mundo e Ele chora pelo que Ele vê. É uma terra pecadora. É uma terra amaldiçoada. É uma terra que já está chorando, já está rangendo os dentes. É uma terra e um povo em sofrimento, em angústia, em depressão, em ansiedade. É um povo de noites mal dormidas. É um povo atrofiado, seco. É um povo em pecado. Você e eu somos um povo estranho nesse meio. Povo estranho, um povo que vem no meio, andando pelo meio das ruas, olhando tudo isso, e que Deus quer usar, que Deus quer operar através desse povo. Esse povo é você e eu, é você e eu e você. E nós podemos andando pelas ruas, nas portas dos templos, nas portas dos supermercados, na porta dos hospitais, nas portas de tantos lugares. E Deus está dizendo: fala para essa pessoa, para olhar para você. Não para te olhar, não para olhar o Davidson, não para olhar a Maria, o João, o José. Não. É para olhar para mim através de você. Quando Pedro e João foram questionados depois pelo Sinédrio, o que vocês estão fazendo? Pedro respondeu: não estou fazendo nada. Quem está fazendo
É Jesus. É Jesus. Jesus quer operar, quer agir através da tua vida. Só que você precisa abrir teu coração e deixar Jesus te usar. Fala dentro de ti e diga: Senhor, eu vou te buscar pela manhã. Eu vou te buscar no meio do dia, no meio da batalha, Senhor. Eu vou te buscar. E no anoitecer eu vou te agradecer e dormir em paz, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Mais do que nunca eu vou te buscar, Senhor. É tempo de te buscar, Pai. É tempo de te buscar. Sei que os teus olhos A batalha começou. sempre atentos permanecem. Os exércitos se levantaram. E nós somos o exército do Senhor. Vamos vencer a batalha em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa tua palavra. Obrigado, Deus, por esse recado. Que amanhã nós possamos levantar e ao raiar o dia, nosso primeiro pensamento, nossa primeira busca seja o Senhor. Que no meio do dia, no meio da batalha, no meio da luta, Deus, eu quero te buscar e me fortalecer em ti, Senhor, para que a minha carne não me deixe pecar, não me deixe desistir. E ao anoitecer, Deus, eu vou deitar em paz, grato porque o Senhor cuidou de mim e porque o Senhor fez maravilhas através de mim. Obrigado, Pai. Oh Deus, estamos saindo deste lugar, oh Deus, melhor, orientados. E agora, oh Deus, nós vamos fazer algo diferente.